Bom, continuamos. Antes de continuar, vamos a esclarecer un poquinho uma notação que vamos usar. Si tenemos una matriz, a matriz podríamos escribirla de este modo, escribiendo todos os elementos num retângulo, mas às vezes por notação vamos pensar a matriz não como um arranjo de números, mas como um arranjo de vetores. Então, eu poderia escrever esta matriz assim, V1, V2, V3, Vn. O que estou pensando é, pense cada coluna como um vetor. E então, como você tem n colunas, você tem n vetores, e cada um destes vetores tem m componentes. Então, são n vetores de Rn. Ou também você poderia escrever desta forma, W1, W2, Wm. Estas linhas assim quer dizer se concentra na matriz, pense a matriz como se você tem m vetores, onde cada vetor é uma linha. Então, essa notação a gente vai usar. Por exemplo, se você tem esta matriz 1, 2, 3, menos 1, 0, 2, eu poderia escrever, eu tenho 3 vetores que são vetores coluna, ou teria 2 vetores que são vetores linha. Por exemplo, o primeiro vetor coluna seria este vetor daqui, menos 1, 1, menos 1. O segundo vetor coluna seria 2, 0. E o terceiro seria 3, menos 2. Ou, se eu penso a matriz como em vetores linha, a primeira linha seria o vetor 1, 2, 3, e o segundo seria menos 1, 0, 2. Isso vai ser útil para quando a gente escreva definições ou a forma de fazer contas. Às vezes isto simplifica a notação. Bom, vamos continuar o que estávamos fazendo. O que estávamos fazendo era exatamente, tínhamos definido como multiplicar dois vetores. Um vetor produto ponto, produto interior com outro vetor, e o resultado era um número real. Ambos vetores têm que ser de Rn. Isso é importante. Isto é importante. Você, para fazer o produto, ambos vetores têm que estar em Rn. Não faz sentido fazer um vetor de R3 produto interno com um vetor de R2, não? Bom, feito isso e falado isso, agora podemos definir como multiplicar uma matriz com um vetor. O resultado vai ser outro vetor. Vamos ver. Então, dada A uma matriz M por N, e dado U um vetor de Rn, observe que este N de aqui é o mesmo N de aqui. Este M não tem nada a ver. Ou seja, o número de linhas a princípio não tem nada a ver. Então, definimos A vezes como se multiplica uma matriz A com um vetor U. O que eu vou fazer é escrever A como vetores linha ¿Cuántos vetores? Tantos como colunas. Tantos como líneas, desculpa. E U é um vetor daqui. Vamos a escribirlo así, digamos. Pensa que o vetor está dessa forma, está de forma coluna. E o que fazemos é simplesmente pegamos a primeira coluna daqui e multiplicamos produto interno com o vetor. Depois multiplicamos segunda coluna daqui, produto interno com o vetor. Terceira coluna, produto interno com o vetor. E assim, linha por linha. Desculpa, linha. Toda linha. Primeira linha com o primeiro vetor. Segunda linha com o segundo vetor. Última linha com o último vetor. Isto, qual é o resultado? O resultado disto é um vetor. ¿Cuántos ¿Dónde está este vetor? ¿Dónde mora? Este vetor mora en Rm, porque tem m informações. Aqui tem a primeira, aqui a segunda e aqui a enésima. Vamos fazer um exemplo. Vamos considerar-nos a matriz 1, 2, 3, 0, menos 1, 2. Então, esta é uma matriz que tem duas linhas e 3 colunas.
E vamos considerar U um vetor de R3, tem que ser este 3 daqui. Por exemplo, menos 1, 2, menos 1. Que seria A vezes U. Então, você tem que fazer 1, 2, 3, vou escrever assim, fica feio, mas é para quê? A primeira linha com o vetor que está aqui. E a segunda linha com esse mesmo vetor. E se tivesse outra linha aqui na A, se tivesse 40 linhas mais, eu continuaria fazendo isso, às vezes, tantas quanto linhas, não? Então, o que dá a primeira componente? A primeira componente, como a gente já sabe fazer isto dá menos 1, 2 vezes 2 dá 4, sumo, e 4 vezes menos 1 dá menos 1. Aqui, daria 0 vezes menos 1 dá 0. Menos 1 vezes menos 2 dá menos 2. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, o resultado de isto é um vetor. Isto dá 4, dá 2 aqui e aqui dá menos 4. Então, o resultado de multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz, digamos, por um vetor, digamos, 3 por 1, tem 3 linhas e uma coluna, dá como resultado isto, que é um vetor 2 por 1. ¿Sí? Se as dimensões não coincidem, se você tem mais linhas ou mais colunas, você vai encontrar um erro. Aqui meu exemplo. Digamos que você quer A vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim. E você tem que U é da forma, por exemplo, 1, 2, 3. ¿Sí? Se você quiser multiplicar A vezes U, isto não é possível. Por quê? Porque esta é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas, e esta é uma matriz que tem 3 linhas e uma coluna, certo? Esse é um vetor. Este 3 aqui não é este mesmo aqui. A ordem é muito importante. Então, isso não está definido. Então, isso não faz sentido. Se você colocar isso num computador, o computador vai dizer tem um erro na definição, faltam dados, ou tem um erro nas dimensões. Vamos fazer outro exemplo. Você poderia multiplicar a matriz 2, 3, menos 1, 1. Poderia multiplicar isso por quê? Poderia multiplicar isso por um vetor. Que vetor poderia ser? Por exemplo, o vetor 1, 2. Quanto seria A vezes U? Isto seria 2, 3, menos 1, 1, vezes 1, 2. Então, a resposta de isto é primeira linha com esta coluna. Quando fazemos essa conta, dá como resultado, dá 2 mais 2 vezes 3 vezes 2 dá 6. E agora a segunda coluna seria este vezes este daqui. Isso daria menos 1 e aqui vai mais 2. E o resultado disto seria igual a 8 e 1. ¿Sí? Se eu adiciono aqui 40 linhas mais, eu posso continuar fazendo isso linha por linha. E o resultado vai ser um vetor de R40 nesse caso. Bom, e uma vez definimos isto, podemos definir
a questão mais importante de todas estas ideias, que é exatamente como multiplicar. Multiplicação de matrizes. Então, como podemos multiplicar duas matrizes? Se você tem, se A é uma matriz digamos n, m por n, e V é uma matriz n por k. Então, A vezes B, o que eu faço é, como antes, eu coloco A como antes, e A era, eu considero A como as linhas, os vetores linhas de A, e considero a B como as colunas. Então, é como se eu coloco seguidos muitos vetores em B. Aqui eu tenho M linhas, M linhas, e aqui, por ser B, eu tenho K colunas. Então, o que eu faço é fazer, na primeira componente vai ser W1 vezes U1, na segunda componente vai ser W1 vezes U2, na terceira componente vai ser, e assim vai, W1 vezes UK, e continuo. Agora, aqui vai W2 vezes U1, W3, WM vezes U1, W2 vezes U2, W2 vezes UK, WM vezes U2, WM vezes UK. Então, quantos dados tenho aqui? Aqui eu tenho linhas, tenho M, e colunas, tenho K. Então, observa isso. A, estou multiplicando A por B. A é uma matriz M por N. B é uma matriz N por K. Este número intermediário daqui deve ser igual. Ou seja, as colunas de A devem ser exatamente igual às mesmas que as linhas de B. Se esses dois números não coincidem, não sabemos multiplicar. Não tem como definir a multiplicação. E o resultado é uma matriz C que tem tantas linhas como M e tantas colunas quanto B. Isso é uma coisa super útil. A definição é um pouco misteriosa a priori. Logo no caminho vamos explicar o porquê da definição. Faz muito sentido, mas assim quando você vê a primeira vez, diz, por que não simplesmente multiplicamos componente a componente? E a resposta é porque isso não resolve problemas de álgebra linear. Sim? Então, você poderia multiplicar componente a componente, mas isso não vai resolver um problema de álgebra linear. Bom, então, por exemplo, definição não, exemplo. Digamos que você tem uma matriz da forma 1, 0, menos 1, 2, 3, 4.
¿sí? Isto é uma matriz de quantas linhas? Você poderia... Isto tem 2 linhas e tem 3 colunas. E vamos colocar B. Então B deve ter 3 linhas. Digamos 1, 2, 3, 5, 4, 2, menos 1, 0, 1. Uma coisa assim. Como multiplico A por B? A vezes B. Então, isto é uma matriz 2 por 3. A 3 é uma matriz 3 por 3. Este 3 aqui é o mesmo 3 aqui. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser uma matriz 3 por 2. Desculpa, 2 por 3. Este 2 aqui e este 3 daqui. Sim, como que o do meio some e ficam linhas da primeira e ficam colunas da segunda. Bom, então aqui vou deixar os espaços, tá, 2 e 2 por 3. Aqui falta mais uma linha, mais uma coluna, foi? Bom, vamos começar com esta daqui. Vamos chamar esta de... Vamos fazer aqui casinha, assim. Uma casinha, assim. Vamos chamar isto de A. Vamos chamar este de B, C, D, E e F. Vamos fazer os cálculos de cada um desses. Como se calcula A? Então, para calcular A, eu vou para a matriz e este é o primeiro elemento, este é o elemento 1, 1. A primeira linha e a primeira coluna. Então, eu pego a primeira linha de A. Eu pego a primeira linha de A. Esta daqui. Pego a primeira coluna de B e faço o produto ponto. Então, vai ser façamos aqui. Vai ser 1 vezes 1, vai dar 1. Mais 0 vezes 4, 2, vai dar 0. Mais menos 1 vezes 3, vai dar menos 3. Então, isso daqui dá menos 2. Esse é o A. Eu poderia apagar o A e colocar menos 3. Menos 2. Como seria o V? Então, V está na posição 1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então, preciso a primeira linha de A e agora preciso a segunda coluna de V. Esta daqui. Esta linha aqui e esta linha aqui. Então, vamos lá. 1 vezes 5 dá 5, mais 0 vezes 4 dá 0, mais menos 1 vezes 2 dá menos 2. Isto dá 3. Coloco esse 3 aqui. Quanto daria C? Agora eu precisaria da primeira linha e da terceira coluna. Então, isto daria 1 vezes 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 0 vezes 0 dá 0. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vou somar tudo, isto dá menos 2. Então, C dá menos 2. Quanto daria D? Isto é lento, não? Demora um pouquinho. D, E e F. Quanto daria D? D seria
Agora, D seria a posição 2, 1. Então, agora eu preciso a segunda linha e a primeira coluna. Isto dá 2 vezes 1 mais 2 vezes 3 mais 4 vezes 3. Quando eu sumo isto dá 12 e dá 14 e 6 dá 20. Espero ter feito bem. 12, 6, 8 e 20. Ótimo. Quanto dá E? Seria a segunda coluna com a segunda linha. Segunda linha vezes segunda coluna seria 2 vezes 5 mais 3 vezes 4 mais 4 vezes 2 igual a... Aqui dá 8, 12, 8, aí dá 20 e aqui dá 30. 30, ótimo. E por fim, a F seria esta linha com a última coluna. Isto dá 2 vezes menos 1 mais 3 vezes 0 mais 4 vezes 1. Isto dá 2. Isso é o que tem que fazer. Sim? Isto é bem importante que aprendam a fazer, a mecanizar. Isto se faz muitas vezes, se multiplica muitas vezes matrizes e simplesmente se aprende treinando, não? Você faz 2, 3 contas e entendeu? Então não se preocupe. Então, exemplo. Vamos fazer um exemplo grande. Por exemplo, vamos considerar uma matriz bem grandona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, digamos 0 e 1, ¿no? E vamos ver B vai ser igual a 2, 0, menos 1, 1, 2, 3, 2, 2. Quanto dá A vezes B? Então, por exemplo, isto é uma matriz de que tamanho? Esta matriz originalmente esta é uma matriz que tem 4 linhas e 4 colunas. E esta é uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas. Então, a resposta de isto vai ser uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas. Sim? Não consigo entender porque isso está errado aqui. Bom, por exemplo, isto vai ser um pontinho por aqui, outro 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 por aqui. Vão ser um monte de números, não? Vamos calcular, por exemplo, este número de aqui. Como calcularíamos esse número de aqui? Como calcularíamos AB, o elemento que está na segunda linha, na segunda coluna. Então vamos aqui na nossa matriz. Vemos a segunda linha. Não, sim, a segunda linha, caramba, desculpa. A segunda linha. E vemos a segunda coluna de B e fazemos o produto interno. Então seria 5 vezes 2 mais 6 vezes 3 mais 7 vezes 2 mais 8 vezes 3
E o resultado disto é 10, e o resultado disto é 18, e o resultado disto é 14, e o resultado disto é 8 vezes 3 é 24. E aqui dá 10, 20, 30, 40, 50, 66. Momento, 1, 2, 3, 4, 5, 66. Sim, senhor. 66. Então, a gente concluiu que o número que deveria ir aqui, este número daqui, deveria ser 66. E deveria fazer todas as contas uma por uma. Isso demora bastante tempo, não? Já por fim, por exemplo, para finalizar, vamos ter aqui um exemplo. Se você quer fazer 1, 2, 3, 0, 1, 2, e você quer multiplicar 1, 0, 1, 2, então, se você tenta fazer A vezes B, isto não está definido. Então, você não pode multiplicar A por B porque B não tem a suficiente quantidade de linhas. Não são as mesmas colunas de A que as linhas de B. Porém, se você faz B vezes A, isto sim está definido. Isto está definido 1, 0, 1, 2. Isto tem duas linhas, duas colunas, e A é 1, 2, 3, 0, 1, 2. Isto tem duas linhas e três colunas. E você pode multiplicar A vezes B e o resultado vai dar uma matriz. Aqui vai dar 1, 2, 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar este vezes este dá 2. Aqui vai dar 4. E 5 mais 4 dá 7. Eu acho que está certo. Então, muitas vezes você pode fazer A vezes B e não vai poder fazer B vezes A. E vice-versa. E não somente isso. Outro exemplo é aqui. Por exemplo, se você tiver a mesma matriz aqui de antes, e agora vamos chamar C para deixar de chamar tudo B. Vamos chamar esta matriz 1, 2, menos 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Observe que A vezes C você pode fazer, e A vezes C seria 1, 2, 3, 0, 1, 2 vezes 1, 0, 2, 0, menos 1, 1. Primeira linha por primeira coluna dá 1 mais 4 menos 1 mais 4 menos 3. A primeira linha vezes a segunda coluna dá 3. A segunda linha vezes a primeira coluna dá 0 mais... Eu escrevo estas contas, mas estas contas pode fazerlas numa esquina, num rascunho. Mais 2, menos 2. E a segunda linha com a segunda coluna dá 2. Ou seja, isto dá como resultado, dá 5, dá 2 aqui, aqui dá 0, aqui dá 2 e aqui dá 3. O resultado desta multiplicação, se as contas estão bem feitas, é uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque esta era uma matriz 2 por 3 e esta é uma matriz 3 por 2. Então, este 3 com este 3 se vão e fica uma matriz 2 por 2. Mas agora, você poderia fazer C vezes A também. Porque esta é uma matriz 3 por 2, esta é uma matriz
2 por 3, então o do meio se vai, e o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. E o resultado disto vai ser uma matriz 3 por 3. Sim, não vou fazer a conta. Fazer. Mas a coisa importante disto é que as matrizes não comutam. A multiplicação de matrizes não é comutativa. E você pode dizer, o problema foi que você colocou duas matrizes que não eram do mesmo tamanho. Mas, então, claro, uma dá 2 por 2 e a outra vai dar 3 por 3, não tem como dar o mesmo. Mas é muito mais que isso. Por exemplo, se você escreve um último exemplo. Se você, vamos pensar bem simples. Por exemplo, esta matriz daqui. E vamos chamar B esta matriz daqui. Por dizer algo. Então, quanto dá A vezes B? A vezes B é 1, 0, 0, 1. 0, 0. Vocês podem fazer essa conta. E quanto dá B vezes A? Quando você faz B vezes A, dá 0, 0, 0, 1. E estas duas coisas são distintas. Em geral, se você pega matrizes, mesmo que sejam quadradas, pega duas matrizes assim aleatórias com muitos números e multiplica AB e multiplica BA, é probabilisticamente baixo que deem a mesma coisa. É muito mais difícil que duas matrizes comutem a que não comutem. Então, isso é importante. Não é comutativa o produto. A ordem das matrizes se altera o produto das matrizes. Esta é a primeira coisa que você vê na sua vida que acontece isso. Bom, vou terminar aqui e obrigado.